se liga nisso, olha a reação em cadeia que está acontecendo no Sol. Para um olho desavisado pode até não parecer, mas isso que vocês estão vendo são 4 regiões ali, ó. Aquela do canto, essa mais brilhante aqui em cima, essa brilhante aqui e uma região aqui que tem um filamento muito grande. As 4 regiões entram em erupção no Sol ao mesmo tempo. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Pessoal, isso aconteceu ontem, dia 23 de abril, tá? Às 3h30. 4 regiões independentes, elas entram em erupção simultaneamente. Como eu disse, são 3 manchas solares, né? 3 regiões ativas, com um filamento magnético que está do lado daquele buraco coronal. Já vou explicar para vocês, né? Richard, qual foi a potência dessa explosão? Na verdade, não se sabe muito bem. A combinação delas, quando a gente fala de radiação, né? A erupção, no caso, a explosão de radiação, a junção de tudo isso chegou aqui na Terra como classe M3.4, né? A classe M, lembrando, ela é uma antes da classe X, que é o tipo mais potente. Então, a junção de tudo isso chega aqui como classe M. A gente pega a radiação de tudo que chega. A gente não consegue pegar de pontos específicos quando eles acontecem de forma simultânea. Então a gente não sabe como que foi especificamente só essa explosão ou só aquela outra explosão. A gente sabe a junção de tudo isso. E, além disso, pessoal, teve tiro de bazuca disso aqui que vocês estão vendo, provavelmente na direção da Terra. Tá muito nebuloso ainda. Eu peguei aqui as imagens mais atualizadas de agora, hoje à noite, né, 24 de abril, para mostrar para vocês, a gente tentar decifrar se isso deve ou não chegar aqui na Terra. Quando a gente acha que o Sol vai dar uma acalmada, né? Quando a gente acha... Na verdade, é o seguinte, galera. Quer dizer, a gente nem achava, né? Não vai ter calmaria no Sol pelos próximos meses, com certeza absoluta. Se a gente estiver nesse exato momento agora passando pelo máximo solar e a gente tiver certeza, ó, agora é o máximo solar, ainda assim a gente tem no mínimo mais um ano até a coisa começar a tentar se estabilizar. Então a gente tem garantido aí pelo menos um ano de atividade solar assim. E fortes emoções. Desse jeito, fortes emoções. E as consequências, vocês sabem, elas vêm depois, algumas quase na velocidade da luz, outras um pouquinho depois, alguns dias depois. Vou explicar tudo pra vocês, né? Antes, pessoal, isso que acontece aqui, essa reação em cadeia global que acontece no Sol, antes isso era tido como uma simples coincidência. Sabia disso, Cris? Eu acho incrível isso, né? Era apenas uma coincidência. É uma coincidência que acontece toda vez, né? Isso, era apenas uma coincidência de acordo com os cientistas. Porém, tem um estudo que agora mostra que não. Isso não é uma coincidência. Isso são flares do tipo sympathetic em inglês. Já vou explicar por que de sympathetic pra vocês. Eles são simpáticos? Vou mostrar tudo. Vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Mas como diria Jack, o observador solar que tem medo de explosões, vamos por partes. Isso que vocês estão vendo, alguns anos atrás era apenas uma coincidência. Os cientistas falavam, ó, não tem como a gente dizer que isso tem alguma ligação, porque são regiões que estão muito longe. Repara aqui, ó, tá vendo esse cantinho aqui da tela ali em cima, ó? Ali tem um quadradinho, no meio tem uma bolinha. Aquela bolinha é a Terra. É a Terra em comparação. Então você pensa, essa região aqui, aquela mais brilhante ali no cantão também, aquela mais brilhante aqui de cima e essa que eu tô apontando aqui agora, como que isso tudo, nessa distância toda, com a Terra ali, ó, olha o tamanho da Terra, como que isso pode ter ligação uma coisa com a outra? Pois é, pessoal, isso era só uma coincidência, mas aí vem esse estudo aqui que muda tudo, né? E vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Se liga nisso, pessoal, ó, Statistical Evidence for Sympathetic Flares, né? Isso mostra que flares, eles podem acontecer de forma simultânea, ou praticamente simultânea, né? Por que que isso acontece? O Sol, pessoal, ele tem várias linhas de campo magnético e é uma visão meio caótica como essa que vocês estão vendo aqui, né? Na verdade, as linhas de campo magnético, elas são invisíveis, a gente não consegue ver essas linhas, então alguns modelos, eles mostram como essas linhas, elas se comportam lá no Sol, né? A gente também consegue perceber material fluindo, né? Por essas linhas, vocês já vão entender nesse vídeo aqui, por exemplo, ó, a gente consegue perceber o material aqui, ó, fluindo pelas linhas. Repara que eles seguem, né, um rumo perfeito ali e a gente consegue perceber isso. Mas as linhas em si, a gente não consegue notar quando a gente olha para o Sol. Porém, existem linhas lá de campo magnético, né? E o que acontece? Essas regiões ativas, elas têm loops, como são essas linhas brancas
que vocês estão vendo, loops de campo magnético, né? Essas outras linhas, né, lilás aí, roxa, verde, elas são linhas que estão soltas de campo magnético, linhas positivas e linhas negativas. Só que essas aqui brancas, ó, elas são loops de campo magnético. Alguma linha magnética, ela pode se estender de um ponto para um outro em outro canto do Sol. Não necessariamente vai ficar só preso aqui. Uma ou outra, né, e elas são invisíveis, pode sair daqui, por exemplo, e ir lá para aquele outro cantão lá do Sol, né? E se essa região ativa, essa mancha solar aqui, ela tiver alguma atividade, como por exemplo uma explosão de radiação, ela pode passar essa informação, ou seja, eletromagnetismo pode passar e se conectar com uma outra região ativa. E se essa outra região ativa ela também está conectada magneticamente com uma outra região ativa em um outro ponto, isso também vai acontecer e acontece basicamente... Reação em cadeia. Reação em cadeia, perfeitamente. Isso não parece aquelas sinapses cerebrais? Tem exatamente, até né? Pra traçar um parece quando né? um neurônio se conecta com outro, alguma coisa parecida com isso, né? Eles vão passando a informação assim um pro outro. De fato, tanto que agora a gente já tem uma compreensão de que quando você quer estudar uma região ativa do Sol e saber se ela está propensa a produzir explosões de radiação ou ejeções de massa coronal, hoje você sabe que você não pode olhar só para aquela região em específico. Você tem que olhar para o Sol como um todo, né? Porque às vezes naquela região você não tem nenhum indício de que uma explosão pode acontecer, porém numa região próxima ali, ou até não tão próxima assim, pode ter indícios de que uma explosão pode acontecer. Isso pode, como o Cris disse, né, causar uma reação em cadeia, e aí sim, a gente tem aquelas sinapses, como se fossem sinapses cerebrais, só que lá no Sol, acontecendo de uma forma um pouco mais bizarra, né, e uma forma muito mais o que já megalomaníaca. Era complicado ficou ainda pior. Exatamente. E aqui, pessoal, foi diferente, porque, ó, se liga nisso, ó. Isso que vocês estão vendo é o que aconteceu ontem, né, 23 de abril. Não foi apenas uma região ativa ligada com outra, né? São várias. E numa distância simplesmente absurda que a gente tá vendo, né? Mostra mais uma vez que essa conexão, ela existe e ela pode ser até maior, né? Isso, inclusive, pessoal, acreditem, aconteceu antes, essa não é a primeira vez que acontece, claro, né? E aconteceu antes de uma forma ainda mais assustadora, digamos assim, né? E isso que vocês estão vendo, ó, é uma matéria que está no site da NASA, né? Isso aconteceu, pessoal. É o seguinte, ó. Global Eruption Rocks the Sun. Uma erupção global chacoalha, agita o Sol, né? No dia 1º de agosto de 2010, pessoal. Seguinte, mais de 12 erupções solares aconteceram em menos de 28 horas, sendo que a maioria delas foram simultâneas ou quase simultâneas desse tipo de erupção ou explosão sympathetic, né? E por que sympathetic? Sympathetic em inglês seria meio que uma tradução, meio que não, simpático, é a tradução para simpático. Então é como se elas se simpatizassem umas com as outras e seguissem o comportamento das outras. É mais ou menos elas isso, têm né? algo em comum. Isso, elas têm algo em comum e elas acabam tendo o mesmo tipo de reação. Uma ligação. Exatamente. E nem a gente com like. Olha, vocês têm uma ligação com o like? Porque eu sinto, neste momento, meu coração tá sentindo que vocês estão tendo uma ligação, ó, dedinho no botão do like. Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal Galeria do Meteorito, então você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Tornar-se Membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima tá dando aquela força pro canal Galeria do Meteorito. Agora, voltando para essas explosões, pessoal, não foram apenas explosões de radiação, tá? Isso vai chegar aqui na Terra porque, sim, teve tiros de bazuca aqui, alguns tiros de bazuca, e é o que eles chamam de rapid fire, como se fosse fogo rápido, né? Tiro rápido. Não foi aquela ejeção de massa coronal grande que você vê aquele movimento todo, mas foram vários tiros rápidos. Aqui, pessoal, eu tentei identificar, porque tá difícil a coisa, não tá fácil, mas eu tentei identificar nesses vídeos aqui, ó. Se liga nisso. Aqui a gente consegue perceber uma lá naquele canto que tá muito grande mesmo. Tem uma outra aqui, eu vou até ficar numa posição aqui melhor, ó. Tem uma outra aqui também. Repara, pessoal, nos pontos brilhantes. Naquele ponto brilhante lá do canto, em cima do logo Galeria do Meteorito. Nesse ponto brilhante aqui. E no ponto brilhante central superior ali, tá? E também nessa região mais central que não tem ponto brilhante nenhum. Ali, no caso, é um filamento que ele vai se desprender. Se liga nisso, ó. Eu vou dar play aqui pra vocês verem, ó. Olha. Repara, vamos voltar. Calma, vamos voltar, ó. Vamos olhar um por vez, ó. Primeiro aquele da esquerda. Olha lá, ó. Teve material sendo lançado. O de cima agora, ó.
teve também material sendo lançado. Menos, parece pelo menos ser menos, mas teve. Esse aqui agora. Olha que incrível, vocês vão ver uma coisa. Esse aqui parece que não tem muita coisa, né, ó. Ó, não dá pra perceber tanto assim, né? A gente percebe um flash, ó. Ó. Tem um flash aqui acontecendo, ó. Tem o rapid fire e tem aquele central ali, ó. Olha lá o central. Aquele central dá pra perceber que foi um volume grande ali de material solar. Um verdadeiro tiro de bazuca sendo lançado para o espaço. Aí eu peguei as imagens do coronógrafo LASCO C2, que mostra ali, né, o Sol eclipsado. Aqui a gente tem o Sol naquela mesma imagem que a gente estava vendo agora. Só que isso é uma... eu sobrepus a imagem do Sol em cima do coronógrafo. Aqui, na verdade, o Sol está sendo eclipsado para a gente conseguir ver o que está acontecendo no seu entorno, tá? E repara nisso, pessoal. No momento que acontecem os flashes ali, né, praticamente em toda a face do Sol virada para a Terra, olha o que acontece no arredor. Se liga nisso. Olha ali, ó. Olha que absurdo isso. Olha o tanto de material sendo lançado para o espaço mais uma vez aqui, ó. Ó. Se liga agora. Olha ali, ó. Aconteceu. E aí a gente começa a ver o material sendo lançado para o espaço. E sim, tem muito material. Aqui a gente não consegue perceber muito bem aquele anel, aquela auréola crescendo na direção da Terra. Não de forma muito marcada. Só que a gente consegue perceber que não foi exatamente na direção oposta, não foi paralelo, né, com a Terra no caso. A gente consegue perceber que pode sim ter alguns componentes, né, desses tiros de bazuca, principalmente aquele central, né, daquele filamento, porque repara nisso, pessoal. Esse central aqui, ó, olha o tanto de material solar que se desprende desse filamento. Foi um rompimento ali de filamento do Sol, de material solar. Isso vem para o espaço e estava mirado perfeitamente para a Terra, né? Então, a gente consegue perceber um esfumaçado em todo o entorno do Sol. Ele é muito leve, mas a gente consegue perceber. Ou seja, isso indica que teve componente mirado para a Terra. Então, parte desse tiro de bazuca, sim, deve atingir o nosso planeta. Quando, Richard? Provavelmente no dia 26 agora, tá? Depois de amanhã, na sexta-feira. Mas pode acontecer, caso se antecipe, dia 25. Caso atrase lá pro dia 27, mais ou menos. Mas seria em torno do dia 26. Em torno de sexta-feira, mais ou menos, né? Deve chegar um pouco dessa pancada aqui na nossa direção. Uma coisa interessante é que a NASA, pessoal, ela ainda não conseguiu prever, nem a NASA nem a NOAA, na verdade, tá? Ninguém conseguiu ainda prever se vai ter componente virado para a Terra, né, ó. Vai vir na direção da Terra no caso, ó. Se liga nisso. Foi no dia 23 por volta das 3 horas. Opa, já passou. Pera aí. 3 horas. Então teria que estar saindo daqui do Sol, ó. Nesse momento, aqui tá a Terra, né? Aqui tá o Sol, aqui tá a Terra. Vamos dar um play, ó. Não tem, tá? Tem uma outra ali que eles simularam, ó. Isso aqui, ó, repara nisso que vai chegar aqui na Terra, ó, entre o dia 25 e 26, na verdade 26, ó. Tá vendo isso, ó? Ó, esse espiral aqui verdinho, isso aqui é o fluxo do buraco coronal, que também vai se conectar, tá para se conectar, né, magneticamente com o nosso planeta. Então a gente deve ter um fluxo de vento solar e já uma atividade geomagnética, alguma tempestade solar pode acontecer por conta disso e por conta de uma outra ejeção de massa coronal que pode ter um componente que também vai pegar a Terra meio que de ombrada. Isso sem contar com essa que eu tô mostrando para vocês, que foi essa erupção global acontecendo no Sol por conta daquela explosão do tipo sympathetic, né? E ainda por cima vai ter esse fluxo de material solar, né, em alta velocidade. Olha aqui, ó, a densidade de plasma vai ser maior lá pro dia 26, 27, ó, vai crescer por conta desse vento solar do buraco coronal, né? E aqui a gente consegue perceber a velocidade também e aqui a densidade de plasma, ou seja, a densidade desse material solar vindo na nossa direção. E lembrando que tudo isso, né, é sem contar com esse material que agora, nesse rapid fire, né, isso que vocês estão vendo aqui, ó, incluindo essa ejeção aqui, ó, simplesmente magnífica essa visão que a gente tem do Sol através dos observatórios solares, né, essa é a imagem do Solar Dynamics, né, Observatório Solar e Dinâmico da NASA, e essa aqui externa que a gente consegue ver esse fluxo são imagens do coronógrafo LASCO C2 instalado no Observatório Solar e Heliosférico da NASA, o SOHO, tá? Então, o que eu acho, na verdade? Eu acho o seguinte: considerando que a gente vai ter fluxo de vento solar por conta daquele buraco coronal, que ele está exatamente no centro do Sol, né, e ele vai se conectar magneticamente com a Terra.
Considerando uma outra ejeção de massa coronal, que parece, né, que vai ter esse componente que vai chegar aqui meio que de ombrada, e considerando essa erupção global que aconteceu hoje com ejeções rápidas ali, né, o rapid fire, o fogo rápido que o Sol lançou, pode ter muito componente na direção da Terra, eu acredito que a gente tem uma chance de ter uma tempestade geomagnética de nível G2. Estão esperando no máximo nível G1. Mas eu acredito que pode, juntando tudo isso, a gente pode ter de nível G2. O que vai determinar também, além de tudo, é o campo magnético interplanetário. Como que vai estar ali a polaridade, para ver se tudo isso vai ter aquele abraço, aquele encaixe perfeito com o campo magnético da Terra, tá? E falando, pessoal, em coisas que o Sol pode fazer, Richard, será que o Sol pode acabar com a internet em 2024? Será que devemos correr para as cavernas, né? Já falei sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Outra coisa, né? O Sol, ele tá ligado com o nosso planeta. Ele não tá só ligado entre as suas manchas solares, né? Como uma coisa global inteira ali, né? Não, o Sol, ele tá ligado também com outras coisas, como o nosso planeta. E, no caso ali, com a crosta do nosso planeta mesmo, né? Podendo causar coisas do tipo erupções vulcânicas, terremotos e coisas desse tipo, né? Já que ele tem uma ligação direta com o nosso planeta. Eu já falei sobre isso, vou deixar aqui no cardzinho também. E, além disso, o Sol, ele pode ter também, ele pode ser um gatilho, né? Para mudanças do clima, mudanças repentinas, mudanças bruscas, como essa, por exemplo, que aconteceu em Dubai. Existem vários estudos que falam sobre isso. Para quem não viu, vou deixar esse vídeo no box aqui para vocês, tá certo? Bom, então basicamente é isso. De olho no Sol e nas explosões simpáticas e até a próxima. Fui, tchau, tchau.